mas vai lá. Cara, essas questões, isso aí você tocou nos pontos muito interessantes, porque eu, como carioca, quando eu saí do Rio, né, em 2015, o Brasil, na verdade, assim, em 2009, 2010, o Brasil entrou numa ladeira abaixo, tá? Eu trabalhei na indústria naval por 6 anos. Na época, ganhava-se muito, muito, muito dinheiro. Muito dinheiro era muito dinheiro. Eu estou dizendo assim, um técnico ganhava, eu falei aqui até com quem foi, não lembro. Mas eu vou te dar um exemplo. Em 2001, eu trabalhei na Itautec. Eu me formei em 99, passei início de 2000, passei o ano de 2000 fazendo para vestibular, passei para a faculdade, fui para a faculdade, só que eu passei para o segundo semestre, então fui e arrumei emprego, né? Fui para Itautec, porque a faculdade pública é quase impossível você trabalhar, né? Os horários ou é integral ou é no meio do dia. É... E aí eu fui trabalhar na Itautec e na época eu ganhava 980 euros. Aí eu mostrei, eu abri aqui, acho que na época o salário mínimo era R$ 180. Ou 980 reais, desculpa. É o costume do dia a dia. Na época o salário mínimo era R$ 180. Então eu ganhava ali entre 4 e 5 salários mínimos como base, mas tinha 40 horas extras por mês garantido, né? Porque era época de transição bancária, né? Tava acabando o Banerj, implementando o Itaú para tudo quanto é lado. A Itautec estava dominando o mercado técnico do Rio de Janeiro. Então, assim, era certo 40. Então, assim, normalmente eu ganhava entre 1.500 e R$ 2.000 como técnico, recém-formado. E já era baixo, porque uma turma que entrou um ano antes de mim tinha um salário base de 1.400. Então, veja bem, ali naquela época já se ganhava entre 4 e 5 salários mínimos como base, como técnico, né? Faz as contas hoje aí, é quase R$ 7.000 para um moleque de 18 anos, né? Mas ganhava mesmo quase 10, entendeu? Hora extra, aquele negócio todo, ganhava KM do carro, ganhava não sei o quê, quase 10 salários mínimos fácil, né? Sem muita. Fácil não, trabalhando que nem um corno, mas tranquilamente. Hoje em dia, quanto é que ganha um técnico? Quanto sai um técnico ganhando aí pelo Brasil? Uns 2.000, 3.000 no máximo? Pô, cara, isso é uma coisa muito interessante você perguntar, porque assim, se você der uma googada, você vai encontrar qual que é a renda média do Brasil. Aí não mais o salário mínimo, mas uma Uhum. pirâmide vindo da base até o topo e mostrando a porcentagem de pessoas que ganham um determinado valor. Cara, é uma coisa triste de se ver. É uma coisa triste de se ver. Porque daí você percebe que ser rico no Brasil é uma coisa. Primeiro, são pouquíssimas pessoas que têm um valor, um salário um pouquinho melhor. E segundo, ser rico no Brasil é uma coisa completamente descolada com a economia global. Né? Uhum. Essa economia que a gente tanto fala, dolarizada. Então, se você ajustar isso para os Estados Unidos, para a Europa, você vai ficar triste. Vai ficar triste, né? Óbvio, aqui eu não estou fazendo nem a questão da conversão. Se fizer a conversão, aí, meu amigo, aí, putz, né? Mas assim, você ganhar R$ 5.000 no Brasil você tá bem acima da média. Bem acima da média. Então, E hoje o aí, técnico que ganha R$ 5.000, ele tá bem. e aí é que tá, você tá bem acima da média, mas comparado aos anos 2000, você está abaixo do que a média ganhava nos anos 2000. A média, né? Um técnico recém-formado, né? Não é um engenheiro, não é sei lá, um empresário. É um técnico recém-formado. Não vai fritar hambúrguer no McDonald's. Mas né? Tinha alguma coisa. Muita gente conseguia pagar uma vida. Eu tinha um amigo, um colega que estudou comigo no técnico, entrou para a mesma faculdade que eu, como eu te falei, ele fez o estágio na Itautec
E depois eu entrei como técnico já um ano e meio depois dele. E ele ganhava esses R$ 1.400. Pô, o cara casou, construiu casa, comprou terreno, sabe? Os técnicos de rua da Itautec, ninguém tinha Fiat Uno, não. Todo mundo tinha. Na época era Audi A3, Golf. Não era Gol Bolinha, era Golf. Entendeu? Na época eram carros caros, né? Então, assim, o cara saía, ele entrava no mercado de trabalho, ele saía da escola, entrava no mercado de trabalho e ele entrava na classe média. Né? E essa coisa que você está falando do Tigrinho, essa coisa que você está falando do Tigrinho, das apostas, cara, eu conheço casos de pessoas que entraram nesse lance de aposta de esporte e tal, esporte bet, esses negócios assim. É muito complicado. A pessoa chama aquilo de investimento. Pois é. Cara, eu tô para fazer um vídeo, pegando um vídeo que o Rafael fez, Rafael Machado, que já tem um tempinho que ele lançou, mas eu tô para pegar esse vídeo e destrinchar esse vídeo, assim. Porque apesar do vídeo estar muito bom do Rafael, eu estudo isso, não para apostar, mas estudo porque eu, como um curioso de economia, eu tenho que entender, de fato, qual são as chagas da economia brasileira. Entender, de fato, o que está por trás disso. Cara, isso é um fenômeno global, não é uma coisa só do Brasil, mas isso pegou muito firmemente no Brasil. O Brasil já tem um histórico de jogo, né, com Mega Sena, com esses jogos de sorte que são feitos pela Caixa Econômica Federal, são estatais. O próprio jogo do bicho. Só que assim, o jogo do bicho você tem que ir até lá. A Mega Sena, a mesma coisa. Você vai lá. Vai fazer um, dois, três jogos. Sempre tem aquele caso extremado do cara que é viciado em jogo, ele pega todo o salário, faz bolão e não sei o quê. Só que isso democratizou demais. Tem a ver com as questões dos algoritmos. Então, pensa num algoritmo extremamente viciante, como o algoritmo do TikTok, ou mesmo aquele do YouTube, que tem aqueles shorts, o Twitter. Aquilo ali foi estudado de maneira minuciosa para fazer com que a pessoa fique ali perdendo seu tempo. Mais do que o jogo no vício, é um passatempo, se tornou um passatempo. Se você entrar no metrô, no ambiente público, no supermercado, na padaria, vai ter gente na fila jogando, bicho. O cara parece que tá como se estivesse jogando Candy Crush, o negócio lá no Tigrinho. Esse é o Tigrinho, esse é o cassino. Agora, das apostas esportivas aí que você falou, tem uma miríade de casas de apostas diferentes. São centenas. E se criando mais, porque o Brasil não proibiu, criou regulamentação e agora você pode dar entrada, se você tem o dinheiro, você tem o investimento, a partir de 20 milhões você consegue fazer uma casa de aposta no Brasil, legalizado, com o escritório tudo certinho. Então, assim, tem várias e se criando mais. E daí, a diferença da casa de aposta para o Tigrinho é de que a casa de aposta, ela se vende como um investimento. Porque o futebol, diferentemente do Tigrinho, que você só clica e o negócio gira lá, negocinho colorido, você tem todo um jogo. Você tem os jogadores, você tem a escalação, você tem a cobertura de imprensa, você tem o pós-jogo, ou seja, você tem os aplicativos de estatísticas. A pessoa vê todos aqueles números, todas aquelas informações e acha que, baseado naquelas informações, ela consegue tirar algo. Porque tal time tá melhor, porque tem tal jogador, porque vai jogar, por exemplo, na altitude na Bolívia, porque vai jogar com a pressão da torcida. Ou seja, ela vai começando ali, com essas estatísticas, tentando criar uma diferenciação de um time para o outro. Não, esse time aqui tá melhor, então eu vou nesse. Entendeu? E pronto. E daí ela disse que é um investimento, porque teoricamente ela está se embasando em algo. A mesma coisa pode ser dita aí, então, também no mercado acionário. Mas como eu falei, tem uma diferença clara. O mercado acionário, com todos os problemas que tem alguma coisa no que se basear, ainda que muito questionável. Ainda que muito questionável. Quem se aprofundar no mercado de ações vai descobrir também que é bem problemático.